fazer agora uma revisão, né? Todo o conteúdo, vamos revisar, você já tem o material, então eu recomendaria, no máximo, vocês anotem o tópico, o detalhe, né? Vocês vão ter o material de vocês. Nós falamos sobre a origem da teoria da burocracia. O que levou o surgimento da burocracia? Temos 4 ideias. Quem é que se lembra? Olha na relações humanas. Exatamente, que as teorias até... Então vamos lá, vamos posicionar. Quando surgiu a teoria burocrática, quais teorias nós tínhamos até essa época? A abordagem clássica, né? Quando eu falo abordagem clássica, eu estou falando de científica e clássica, e a teoria de relações humanas. Então as duas, né, a abordagem clássica e relações humanas eram ainda incompletas, né? O que mais? O surgimento. Necessidade de um modelo de organização que fosse aplicado a todo tipo e não apenas às fábricas. Outra, crescente tamanho e complexidade das organizações, ou seja, as organizações começaram a crescer de tal forma que precisava de uma teoria para atender isso aí. E o ressurgimento da sociologia da burocracia. Então são as 4 ideias, né, que levaram ao surgimento da burocracia. Oi? Pode repetir rapidinho? Eu estou falando muito rápido. Não, mas origem vocês têm esse material. Então agora é só para vocês se lembrarem. Falar a origem da burocracia. Da burocracia. Não dá tempo de vocês copiarem. Qual é a ideia que você estava falando? Quem perguntou? Eu queria que você repetisse rapidinho as 4 ideias. Então lá, os 4. O que é? Fragilidade das teorias até então existentes. Relações humanas e clássico. O que mais? Necessidade de uma teoria que fosse aplicada a todo tipo de organização e não apenas às fábricas, porque até então, né, só estava centrada nas fábricas. O que mais? Crescente tamanho das organizações, do Estado, estruturação de países e o ressurgimento da sociologia da burocracia. Então são as 4 ideias. Não confundir característica, disfunção e... eu esqueci de fazer uma referência aqui, e vocês não destacaram, né? A apresentação do Rodrigo, né? Acreditado. Não, fiquei impressionada que você chegou hoje. O Rodrigo veio a caráter aqui para apresentar a empresa e vocês nem notaram, né? Ele falou pra gente, professor, como banho. Ele falou que o senhor viu a Meca. Mas é legal. Na apresentação, quando vocês forem para o TCC, vai vir todo mundo aí. Então, característica, disfunções e crítica. Não confundir. Característica, o que é? É ideias que... Quem é que defendeu? Max Weber. Para aquilo funcionar direito. O que vem a ser disfunção? É o que dá errado. Exatamente, o que dá errado quando começa a implementar aquelas características. E por que dá errado? Por causa das pessoas. Não é isso? Que as pessoas, quando começam a colocar em prática aquelas características, começam a dar errado. E a apreciação crítica, o que vem a ser? Exatamente. Outros autores formularam críticas à teoria da burocracia. Então, se eu perguntar para vocês, cite 3 características da burocracia. Impessoalidade. Excesso de papel. Não, excesso de papel é disfunção. Aqui é Papel. comunicação formalizada. O que mais? A burocracia funciona baseada em quê? Normas e regulamento. Ou seja, as pessoas não fazem o que querem. Tem que fazer aquilo que está previsto nas normas e regulamento. Né? O que mais é característica? Relacionamento e pessoalidade. A relação se dá entre cargos. Tem o que? Hierarquia, tem padronização. Não é isso?
se eu falasse duas disfunções, papelório, né? Quando você for explicar a disfunção, você tem que dizer o papelório por quê? Porque a característica era o quê? A comunicação formalizada. Isso, quando implementado em excesso, leva a uma disfunção, que é o excesso de papelório. Sim. O senhor estava lendo o livro aqui do Renato, estava estudando mais essa parte aí, e ele fala assim que as pessoas interpretam erroneamente a burocracia, porque não é que tem um excesso de papelório. A formalidade não quer dizer que é em excesso, seria só o necessário. É as pessoas que estão causando, né? Mas é que eles enxergam a burocracia como uma coisa ruim, mas quando o Max Weber fez, não era uma coisa ruim, era uma coisa boa, né? Só que está sendo visto de forma errada, não está sendo aplicado corretamente. Tanto é que quando você monta uma organização e não implementa essa característica, ele começa a dar confusão, né? Imagine você montar uma organização e não formalizar nada. Teve empresa que tentou fazer isso, só que não conseguiu sobreviver, tiveram que partir para uma formalização. Mas o problema está exatamente o que você disse, o excesso. Quer dizer, o cara começa a formalizar tudo, daí vira papelório, né? Então é a disfunção. Vamos lá. Nós temos as características que levam ao quê? A previsibilidade do funcionamento. E tem as disfunções que acarreta justamente a imprevisibilidade. E a apreciação crítica, ou seja, quais foram as críticas formuladas à burocracia? Excesso de racionalismo, né? Mecanicismo e limitações da teoria da máquina. Então, assim como a abordagem clássica, essa também tem visão da máquina. Outra crítica, ética protestante, né? Por quê? Que Weber dizia que só os países que tinham a religião protestante tinham a prosperidade. Quando os outros países lá na Ásia começaram a ter sucesso, etc., tal, veio contrapor a ideia dele. Conservantismo da burocracia, quer dizer, a burocracia é considerada conservador, não considera daí a evolução, a mudança, né, das pessoas e da tecnologia. Sistema fechado, descritiva e explicativa, e críticas multivariadas, ignorou a organização informal, né, distinções entre os tipos de autoridade exagerada, e conflito interno não deve existir. Então a burocracia preconiza o quê? Conflito de interesse ou identidade de interesse? Identidade de interesse. Teoria clássica se preocupou com amplitude ótima, alocação de autoridade e responsabilidade, número de níveis hierárquicos e grupamento de funções. A burocracia, de Max Weber, se preocupou com a organização como um todo. Tá? O foco foi na organização. Clássicos, abordagem dedutiva. Burocrática e indutiva. Clássica, normativa e prescritiva, e burocrática, descritiva e explicativa. Vamos lá. Científica, ênfase na gerência, Fayol, né, clássica na direção, e burocrática na organização, né, dando um nível de abrangência. E todas elas constituem o que? Componentes estruturais da organização. Conceito de administração. Esse vocês não podem errar. Então, o que é a administração? Qual é o conceito? Controlar, dirigir, organizar, usando bem os recursos. Uma parte, lá no caminho. A administração é um processo do quê? Planejar, organizar, dirigir e controlar. O quê? Para quê? Para atingir o objetivo. Então, você não administra por administrar, você administra para chegar ao objetivo. Então, não esqueça disso. Você administra para chegar ao objetivo. É um processo, planejar, organizar, dirigir e controlar recursos humanos e não humanos para atingir o objetivo. Quais são as qualidades que um administrador deve possuir? O famoso chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento o quê? O ramo
da cultura e da atividade técnica de administração. Habilidade conceitual, humana e técnica. Atitude em relação às pessoas, em relação à administração. Não é isso? Em relação ao que mais? Oi? Ao ambiente. Em relação à técnica, Como é que ele se sente administrando, né? Qual é a visão que ele tem? Visão do todo. Como? Não. O que é a visão do todo? O que é a habilidade conceitual? É a visão do todo e também o quê? Relacionamento com o mercado. Habilidade humana. Habilidade de lidar com as. E a técnica. Saber fazer. Processo administrativo. Planejamento, organização, direção e controle. Aqui só para vocês terem uma ideia, o que você faz no planejamento? No planejamento você define a missão, formula os objetivos, a estratégia e programa para como alcançar isso. A organização, você divide o trabalho, designa as atividades, agrupa tudo e aloca recursos e define a autoridade e responsabilidade. Não precisa copiar isso aqui, é só para vocês terem uma ideia. Na direção, você designa as pessoas, coordena, comunica, motiva, lidera e orienta. E o controle, você define o padrão, monitora, avalia o desempenho e adota ação corretiva. Então, esse é o processo administrativo. Como é que você faz o gerenciamento? Né? Como é que você planeja, organiza, dirige e controla? Essa pergunta, como é que você responderia? À medida que sobe, né? À medida que você sobe, diminui a necessidade e habilidade técnica. Certo ou errado? Ele precisa de estratégia. Não tem a ver com os níveis, a habilidade. Como é? Está certo ou errado? Certo. Ainda mais. À medida que sobe, olha lá, raciocínio. À medida que você sobe os níveis, dos níveis inferiores para os níveis mais elevados da organização, diminui a necessidade da habilidade técnica. Sim. Sim. Porque à medida que você sobe do nível, você sai de supervisor para gerente e chega a diretor, presidente da empresa, diminui a necessidade da habilidade técnica e passa a ter necessidade de qual habilidade? Conceitual. Ou seja, você deixa de ter a necessidade de saber fazer e passa a ter necessidade de ver a empresa como um todo e a relação da empresa com o mercado. Então, a afirmativa está correta. E na justificativa você teria que justificar dessa maneira. Ou seja, à medida que você sobe, há necessidade do quê? Da habilidade conceitual, visão do todo. E não precisa ter mais o quê? Com muita ênfase a habilidade técnica, a habilidade de saber fazer. E essa aqui? Por quê? Porque todo nível tem que ter habilidade humana. Exatamente. Então a afirmativa é errada, porque a habilidade humana é igualmente importante em todos os níveis. Teorias, né, que nós vimos aí, científica, clássica, relações humanas, comportamental. Vimos estruturalista, burocrática, desenvolvimento organizacional, sistêmica, administração por objetivo. Falamos da contingência, né, da estratégica, participativa, japonesa, empreendedora, holística e virtual. E essa aqui? Teoria da administração científica inteira tem as seguintes abordagens. Então, presta atenção o quê?
Administração científica. Concepção da organização da científica. Organização formal. Sistema de incentivos. Não. Monetário. Salariais. Incentivos monetários. Incentivos monetários. Relações da administração com o empregado. Identidade De interesse. Concepção da natureza humana. Resultado visado. O que é desenhar um cargo? Especificar tarefa. Especificar a tarefa. Como é que eu desenho um cargo? Eu especifico o que vai ser feito, como vai ser feita a relação daquele cargo com os demais cargos. O que é análise do trabalho? Melhor maneira de fazer. Então você responderiam dessa maneira, sem chutômetro. Porque se chutar você erra. Né? Quais são os níveis da organização e os níveis administrativos? Operacional. Olha lá. Quais são os níveis da organização? Institucional, intermediário e operacional. Quais são os níveis administrativos? Como é que é? Repete. Diretoria, gerência e supervisão. Sem medo. Então é o contrário do Institucional, intermediário e operacional. Quem atua no nível institucional? Diretores. Quem atua no nível intermediário? Gerente. No operacional é o? Não. Nós estamos falando aqui, níveis administrativos. Eu não mandei nada. Nós estamos falando quem administra. Não confundir. Quem administra é o supervisor. Ela está segurando a tua orelha. Organização racional do trabalho. Taylor falou para alcançar a máxima eficiência, tem que fazer o quê? Analisar o trabalho e fazer estudo de tempos e... Ele se preocupou com a... Qual a fadiga que ele se preocupou? A fadiga física. Ele não se preocupou com a fadiga mental. Ele falou que o trabalho deve ser dividido e à medida que o indivíduo, o trabalho e o operário começa a repetir, ele torna-se um especialista. Desenho de cargos e tarefas e como é que ele faz incentivos salariais e prêmios de produção. Quando é que o operário... Como é que é o sistema de remuneração de TI? Quanto mais produz, mais Paga pelo que você produz. Como é que é? Deixa eu... Priscila, por favor. Conforme a produção é o pagamento. Se eu produzo mais, eu vou ganhar mais. Tá, então, essa é a primeira ideia. Né? Ele adotou o sistema de remuneração, que é a remuneração pela produção. À medida quanto ele mais produz, mais ele ganha. E daí? Continuar. Não para por aí. Ele faz jus ao quê? Prêmio. Quando é que ele ganha o prêmio? É o objetivo. Quando ele ultrapassa o que é? A produção padrão. Então, quando ele ultrapassa, né, a meta estabelecida pelo padrão, ele passa a fazer jus ao prêmio de produção. Então, o sistema de remuneração de Taylor não se limitou a pagar pela produção. Mas como tem aqui, ó, foi estabelecido um padrão. Ó, você tem que produzir 50 peças em 1 hora. Se você produzir 55, você passa a ter jus ao quê? Ao prêmio de produção, porque você excedeu a meta estipulada no padrão. Conceito de homem econômico. Não gosta de trabalhar, só trabalha por dinheiro. E isso leva o quê? Necessidade da supervisão. Condições ambientais. Quando eu falo em condições ambientais, com o que eu estou preocupado?
Quando eu falo em ambiente de trabalho, o que que é? Fadiga. É fadiga, não é? Não. Resposta. Fadiga foi lá atrás. Condições ambientais do trabalho. Eu tenho que me preocupar o quê? Em ver o layout, ser adequado, os equipamentos, e vou ver o quê? O meio ambiente, iluminação, ventilação, limpeza, né? Umidade, calor. Então, quando eu falo em condições ambientais, não estou falando só do aspecto do ambiente, eu estou falando também do quê? Do tipo de equipamento que ele está usando, e estou falando da disposição das máquinas do sistema de trabalho. Padronização. O que que Taylor padronizou? Os movimentos. Como? As ferramentas. O que mais? Matéria-prima. E o método de produção. Então, quando ele fala de padronização, é padronizando a maneira de fazer, ou seja, não é, cada um não faz do jeito que quer, ele tem um padrão para executar aquele trabalho. O equipamento também, preocupando em padronizar, e padronizando também a matéria-prima e produto acabado. E a supervisão funcional. Né? O que diferencia a supervisão funcional da linear? Linear, unidade de comando. Cada funcionário tem apenas um chefe. E a supervisão funcional é a supervisão feita por funções. Né? E o funcionário poderá ter mais de um chefe. O que diz o princípio de exceção de Taylor? Você lembra de? O administrador deve só se preocupar com o que sai do padrão. Deve se preocupar Com o que sai do padrão. que sai do padrão. E o que ele deve fazer? O que está dentro do padrão, Ele continua delega para o pessoal que está executando. E aquilo que foge do padrão, deve caminhar para a administração. Então, é um sistema de controle. Então, se vocês se lembrarem que o princípio da exceção é um sistema de controle, fica muito mais fácil. O que eu vou controlar? Vou controlar aquilo que é exceção. O que é exceção? Aquele que foge do padrão. Daí eu falo, bom, o que foge do padrão eu mando para cima. E o que fica dentro do padrão, eu delego para o pessoal fazer. Né? Oi? Os supervisores? É um sistema de controle, que é tanto pelos supervisores como por quem está executando o trabalho. Então, aquele que está executando e fugiu do padrão, ele tem que encaminhar para cima. O supervisor com o gerente, e até chegar na diretoria, se for o caso, dependendo da não conformidade. Né? Então, a decisão de rotina deve ser delegada, deixando os problemas mais sérios para os superiores. Os relatórios devem usar apenas os desvios importantes, omitindo ocorrências normais. Essa pergunta. Para Fayol, as funções administrativas diferem claramente das outras 5 funções essenciais. Falando nisso, quantas são as funções essenciais na visão de Fayol? 6. Quais são? Administrativa, técnica, comercial, contábil, segurança e financeira. E por que a administrativa difere das demais? Porque ela fica acima das demais. E o que ela tem que fazer? Quando ela fica acima dos demais, para quê? Para coordenar. O que mais? Definir o rumo, né? E compatibilizar as decisões das diversas funções. Então ele deve ter o quê? Elaborar os planos, ou seja, definir o horizonte, coordenar e harmonizar as decisões de diversas áreas. Científica, ênfase na clássica, relações humanas, burocrática,
Burocrática e estrutura. Vamos lá. Científica, homo? Clássica? Relações humanas? Social. Burocrática? Funções essenciais ou funções básicas da empresa, já falamos. Quais são as funções do administrador segundo Fayol? Funções do administrador segundo Fayol. P.O. C. Prever, organizar, comandar e controlar. Se vocês se depararam com essa sigla, P.O.S. decora. As funções. Agora você trabalhou na visão de Bullying. Bullying que defendeu lá. O que quer dizer o P.O.S. decora. Olha, não vai se confundir com o PSDB. Diferença entre eficiência e eficácia. Pula, você vai tapar. Por que a teoria clássica é denominada anatomista e fisiologista? Pula essa também. Olha lá. O que é a teoria clássica é denominada anatomista e fisiologista? Olha lá. Vamos ver lá. Ela vê a anatomia, vê a estrutura. Ela estuda parte. Não, tá na direção, mas só que a explicação está meio confusa. Ó, nós estamos estudando teoria administrativa. Por que ele é denominado anatomista e fisiologista? Olha lá. Vamos. Ela quer falar que o professor acabou de falar. Anatomista porque ela divide a organização em setores e nas suas partes, né? Como é que é? Anatomista porque ela divide a organização em setores, em partes. Eu acho que é. Mas o que é anatomia? Dividir anatomia divide o corpo. A medicina divide o corpo. Sim. Olha lá. A organização em departamentos e depois estudou cada departamento. Mas por que é denominado anatomista? Essas pessoas são vistas como indivíduos. Que a anatomia é pegar o todo e separar por parte para estudar a estrutura de cada parte. Tá, mas a anatomia dividiu o todo. Que todo é esse? Corpo humano. Quando eu falo anatomia, nós estamos falando do corpo humano. Por que ele é denominado anatomista? Porque assim como a anatomia, ao estudar o corpo humano, dividiu o corpo humano em partes, a teoria clássica fez o quê? Organização. Porque se eu falar para vocês, chega lá para um médico e fala, não, teoria clássica é anatomista. Você vai dizer por quê? O que a teoria clássica tem a ver com a anatomia? Porque a anatomia tem a ver com as... Professor, mas se cair isso na prova, você vai querer que a gente fale que assim como no corpo humano, Sim, explicar. Porque senão, você tem que saber o quê? Explicar. do corpo humano, daí perdeu a questão. Fisiologia. Olha lá. O que faz a fisiologia?
Estuda o quê? O funcionamento das partes do corpo. A fisiologia. Se eu chegar na área da engenharia, que ele divide, eu chego lá para o engenheiro, eu digo, ó, a engenharia é anatomista e fisiologista. Ele vai dizer, você está maluco? O que é anatomista? A engenharia não estuda anatomia, não estuda fisiologia. Né? Quem é que estuda anatomia e fisiologia? Medicina, não é o engenheiro. A administração estuda anatomia e fisiologia? Não, ele estuda, né? Quem estuda isso é a medicina. Então, quando eu falo o que é? É uma analogia. Analogia é você estar comparando aquilo que a medicina faz com aquilo que a administração está fazendo. Porque a fisiologia estuda o funcionamento dos órgãos. Daí a teoria clássica fez o quê? Pegou o funcionamento das diversas funções e começou a estudar como é que eles se relacionam. Então lá de vídeo que estuda as partes. Resumo. A anatomia estuda a organização, uma pessoa em parte, divide o corpo humano em parte para entender. A teoria clássica fez a mesma coisa, pegou a organização e dividiu em parte. Fisiologia estuda o quê? O funcionamento dos órgãos da pessoa humana. A teoria clássica foi lá que estudou. Ó. Ei! Nós vamos perder o foco, né? Porque daí, senão, conversa paralela, quem quer prestar atenção acaba sendo prejudicado. Por que eu estou insistindo com vocês para explicarem direito o entendimento de cada caminho? Porque amanhã ou depois vocês vão estar lidando com outras pessoas e estão falando, e pessoas que não estão familiarizadas com isso aqui. E você começa a falar, daí a pessoa que está ouvindo vai dizer, pô, você está falando bobagem. Né? Então vou ter que ter esse cuidado de como é que você está explicando, é por isso que eu estou insistindo. Divisão do trabalho. Como é que é a divisão do trabalho? Na científica e na teoria clássica. Como é que eu divido o trabalho na científica? Deu branco? O que eu pego na científica para dividir? Eu pego o trabalho. Divide o trabalho em? E dou o nome de cada parte de? Tarefa. Esse é na científica. E como é que eu faço a divisão do trabalho na teoria clássica? O que eu pego para dividir? Estrutura. A organização. E como é que eu divido a organização? Como é que é? Funcional. Eu divido a organização na vertical. Na vertical. E eu tenho os níveis de autoridade. E divido na horizontal e tenho os departamentos. Como é que é? Dá para repetir? Então eu tenho o quê? Vertical. E na horizontal. Quando eu divido a organização, eu tenho o que aqui? Níveis de autoridade. E quando eu divido aqui, eu tenho os departamentos. Então a teoria clássica pode ser dividida verticalmente e horizontalmente. Na vertical eu tenho o quê? Níveis de autoridade, na horizontal eu tenho o quê? A departamentalização. Tá? São as duas formas de divisão do trabalho, na científica e na clássica. Teoria clássica divide a organização de duas formas, verticalmente e
níveis de autoridade, na horizontal tem níveis. Qual a diferença, se eu pedisse para vocês citarem 3 diferenças entre a científica e a clássica? Primeiro, vocês poderiam fazer o quê? ênfase da científica é na clássica, abordagem da científica, como é que a científica aborda? Como é que ela faz a abordagem? Da tarefa para de baixo para cima. Teoria clássica, de cima para baixo. Científica das partes para o todo, a clássica do todo para as. Supervisão da científica. Supervisão da científica. Sistema de supervisão da científica funcional. Na linha teoria clássica, linear. Organização funcional, supervisão funcional. Organização linear, supervisão linear. Que é desenho de cargos e tarefas, já falei para vocês. Organização como entidade social. O que é uma organização como entidade social? Olha, quando fala como entidade social, não é entidade filantrópica. É uma entidade... Como é que é? Tem que ter lucro, tem que ter. O que é uma organização como entidade social? Preocupa com a... Uma entidade que tem que dar lucro, tem que... Não é filantrópica, que não visa lucro, nada. Não faz por caridade, faz porque tem que dar lucro, tem que vender. Mas eu pergunto, organização sem fins lucrativos não é uma entidade social? É. Apesar de você ser Então não confundir entidade social com filantrópico, mas sim como o quê? Um ente da sociedade. Um ente da sociedade pode ser o quê? Com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Então, uma empresa é uma entidade social? A faculdade é uma entidade social? Uma farmácia, um hospital, uma ONG é uma entidade social? Então é qualquer empreendimento, né? É a combinação de esforços individuais para atingir o quê? Objetivo coletivo e é formalizado. Então, à medida que ele é formalizado, é um ente social. Ele está formalizado como uma entidade na sociedade. Esse social é entendido como da sociedade. Esse é o povo. Vamos lá. Bom, organização formal e informal, você já está sabendo, né? Aqui, conclusões da teoria de relações humanas. Que o nível da produção é resultante da integração social. Ou seja, quanto mais o indivíduo estiver integrado no grupo, ele vai produzir mais. Outro, nível de produção não é a função da capacidade fisiológica ou movimentos corretos. Relações humanas se preocupou com a fadiga mental, psicológica. Né? Os trabalhadores reagem de maneira isolada ou grupo. A motivação, reconhecimento e aprovação social. Preocuparam-se apenas com os aspectos informais. Empresa visualizada como organização social. Criticando, né, a extrema especialização não cria necessariamente uma organização mais eficiente. Crítica formulada à teoria de relações humanas. Oposição cerrada à teoria clássica. Inadequada visualização dos problemas de relações industriais. Concepção ingênua e romântica do operário. Limitação do campo experimental, ou seja, aplicou-se apenas a fato. Parcialidade das conclusões e enfoque manipulativo das relações humanas. Então foram críticas formuladas à teoria de relações humanas. Conceitos.
Cultura organizacional. O que é cultura? Aquilo que... É a história dele. Cultura organizacional. Normas de conduta, crenças, valores, rituais, né? Que condicionam o comportamento das pessoas. Clima. Sentimento tá chovendo, né? Sentimento das pessoas em relação ao quê? Ao trabalho, Ao trabalho, ao ambiente, ao colega, ao chefe, à empresa, salário. Que pode ser o quê? Positivo ou negativo. Que se for positivo ou negativo, vai motivar ou não para o trabalho. Tipo ideal da burocracia. Formalidade, impessoalidade e profissionalismo. Organização informal, já falamos. Quais são os componentes da organização informal? Os componentes, Da organização informal. grupinho de futebol, Como é que é? Não. Componente da organização informal. Pessoas que estão dentro da organização como um todo, na organização informal. Mas quando você fala preocupando com as pessoas, o que você está preocupando com as pessoas? Cultura, clima e grupos informais. Você lembra que falando componente da organização informal? Vamos administrar a organização informal. O que é administrar a organização informal? É administrar o quê? A cultura, administrar o clima e administrar os grupos informais. O que é tecnologia? Aplicação de conhecimento. Como pode ser obtida as tecnologias? Quantas formas? pesquisa, compra de patentes, 6 formas, não é isso? Esse não é a forma, né? Compra de patente, o que diferencia o grupo primário da organização formal? O grupo primário por pessoas, que cada um tem um objetivo diferente. Os objetivos são apenas momentâneos, né? Momentâneo, não está formalizado. É aquele time de futebol que os colegas se reúnem para jogar bola no final de semana. É o grupo primário, família. O profissional já não é. Sistema, quais são os componentes do sistema sociotécnico? Ai. não sei. Está no próprio texto. Só se já sei. Quais são os componentes do sistema sociotécnico? O sistema social e o sistema... E o sistema social o que são? E o sistema técnico? Todos os restos que não são, Qual a diferença de poder e autoridade? Poder você pode ter, o poder de mandar, poder discricionário. Eu posso mandar baseado no quê? Quais são os tipos de poder? Poder baseado no quê? Poder baseado no quê? Na tradição, baseado no carisma e baseado na normas, leis e regulamentos. Poder é igual a autoridade? Não. Quem tem poder tem autoridade? Se a ordem for assim. Quem tem poder tem autoridade? Não necessariamente. Quem tem autoridade tem poder? Quem tem autoridade? Quem é que tem autoridade? Quando é que tem autoridade? Quando as ordens são seguidas. Manda e as pessoas obedecem, tem autoridade. Não adianta você mandar ninguém obedecer. Poder de linha e poder de staff. Qual é a diferença?
Fica pensando hoje aí. Qual é o poder de staff? É o poder de aconselhar. Poder de linha é o poder de comandar e mandar. Pensamento linear e pensamento sistêmico. Qual a diferença? Pensamento linear, uma causa. Pensamento linear, uma causa. Você tem um problema, uma causa, uma única solução. Pensamento sistêmico, você tem um problema, várias causas, várias soluções. Supervisão funcional. Qual é a vantagem da supervisão funcional? Vantagem. Tem alguma vantagem? Vamos? Na supervisão funcional, a solução é mais rápida. Você está tratando diretamente com especialista. Né? Você tem a vantagem de você estar tratando, é problema de RH, estou tratando com a pessoa de RH. Eu estou tratando com especialista. Qual é a desvantagem da supervisão funcional? A desvantagem. Muito chefe. Como? Muito chefe. Muito chefe. Já sabe resolver É o problema de conflito de comando, né? O chefe tem menos controle, não? Não derrubou. Menos controle. O que é vantagem? Desvantagem vai para linear, né? Na supervisão funcional, como o funcionário pode receber a ordem de vários chefes, o chefe tem menos controle. Na linear, é uma vantagem porque ele tem mais controle. A desvantagem aqui, mais demorado, acúmulo de serviços, quer dizer, todos os problemas levam para o chefe, né? Ele que tem que resolver tudo e ele demora a decisão. O que é gestão, enfoque comportamental na gestão da organização? É administrar as pessoas. Quem tem comportamento na organização são as pessoas. E o que se administra das pessoas? Sentimentos, temores, né? Emoções. Como é que vocês responderiam isso? O legal é que tem 60. Ó, aqui pode ter mais espaço para responder, mas não se preocupe com a quantidade de espaço, tá? Eu coloco bastante espaço porque o aluno não pode ver espaço, quer preencher tudo. Então é para não ficar, é para eliminar já essa vontade, então por isso que eu coloco bastante espaço. 1, 2, 3 e 4. Né? 1, relações humanas, 2, clássica, 3, científica e 4, programa. Concepção ingênua e romântica do operário. Seria o número 1. Limitação do campo experimental. Ai, ai, ai. 1, 2, 3, 4. 3. Todos menos a? Todos a mesma. Menos a 4. Limitação do campo, a fábrica, né? Enfoque manipulativo. 1. Sistema fechado. 4. Todas menos a 1. 1, 2, 3 e 4. grupos informais. 1. Teoria da máquina, o mecanicismo. Todos menos a? 1. Menos a 1. Superespecialização do operário. 2, 3. 2 e 3. Quem preconizou superespecialização do operário? Científica. Abordagem prescritiva e normativa. 4. 2 e 3. 1, 2 e? 3. A descritiva e explicativa. 4. Então você responderia dessa maneira. 1, 2, 3, 4. Ó, sem chutômetro, porque se você errar aqui, você... Né? Dúvida, Ó lá. Esse quadro já temos, né? Científica, ênfase na clássica, estrutura, abordar, formal.
Aqui tudo estrutura formal, sistema social e relações humanas. Eu vou fazer o seguinte. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou deixar com vocês uma cópia desse quadro comparativo então. Aí vocês Você vai usar cola, e eu sempre digo, para colar tem que ter competência, porque se eu pegar é zero. Isso aí, professor.